E aí galera, esse é o Anima Jack, eu sou o Jack e hoje eu vou comentar sobre o terceiro episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. E é nesse episódio que a verdade começa a aparecer. Então, vamos nessa. E aí galera, Rocheda, logo no começo já peço pra você deixar a sua voadora desse like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e também compartilhem esse vídeo com a galera se vocês gostaram dele. E não esqueça de dar uma olhada nos outros reviews dos outros episódios, o review do primeiro episódio e do segundo, o segundo ficou muito bom, já que é bastante interessante. E chega de conversa e vamos para o review do terceiro episódio de Shingeki no Kyojin. Bem, esse episódio não teve muita ação como o primeiro e como o segundo, mas ele trouxe muitos mistérios e começou a desvendar e começou a mostrar a gente um pouco do mistério de Shingeki no Kyojin. Primeiro, nós vemos o passado da Story. Nós vemos que ela cresceu em uma fazenda que era da família Reis, assim como seu pai, que é o verdadeiro rei da muralha. E ela cresceu junto com sua mãe, só que ela cresceu sem amor algum da sua mãe. Nós vemos que ela falou que nunca havia falado com a mãe, nunca havia tocado nela. E nós vemos um pouco mais da mãe dela. Ela sempre falava que a mãe dela passava o dia inteiro apenas lendo o livro, não fazia nada. E à noite ela simplesmente colocava roupas chiques e saía em uma carruagem. Nós podemos deduzir que realmente a mãe da Story era uma rapariga. E ela não gostava da Story. Na próxima cena, a Story fala que começou a ler livros tentando imitar a mãe dela. E viu que naqueles livros havia muito contato físico, muito amor e carinho entre filhos e pais. Então ela tenta fazer isso com a mãe dela, tenta abraçá-la, só que ela é empurrada e machucada pela própria mãe. E pela primeira vez, a mãe dela verbaliza com ela, dizendo que se pelo menos eu tivesse coragem de matar ela. As primeiras palavras que a mãe da Story falou para ela foi: se pelo menos eu tivesse coragem de matar você. Então nós vemos realmente que a mãe da Story era uma mulher muito infeliz e ela transmitia essa infelicidade para a Story. Então, depois disso, a mãe da Story sai da fazenda e ela fica sozinha na fazenda. Depois, na primeira queda das muralhas, onde o Titã Colossal quebrou o muro, vemos que o pai da Story, o Reis, entra pela porta como se fosse o maior pai do mundo, dizendo: oi filha, eu sou seu verdadeiro pai e agora nós vamos morar juntos. E lá no fundo tem a mãe da Story, completamente calada, sem emoção alguma. Nós vemos que o Kenny já está esperando o Rod Reis e a Story do lado de fora, e ele diz que aquilo não pode acontecer. Ele simplesmente pega a mãe da Story e ameaça ela com a faca. E naquela hora, o Rod Reis renega tanto a mãe da Story como ela, dizendo que não conhece essas pessoas. E a mãe da Story renega a Story mais uma vez, dizendo que não é a mãe dela, que não conhece essas pessoas de jeito algum. Logo depois daquilo, o Kenny degola a mãe da Story na frente dela. O Reis não expressa ação alguma para impedir que a mãe da Story seja morta. E é assim que o Kenny vai matar a Story, ele dá uma opção a ela. Ela diz que ela poderia sair dali e viver uma vida tranquila, só que sobre outro nome. Ela não teria mais o nome de Story. Então nós vemos toda a resolução, dá um pouco mais de sentido como a história mudou. Porque na primeira temporada nós vemos que ela era uma garota muito gentil, sempre ajudava as pessoas. E depois que ela perdeu a Ymir, que ela realmente voltou a ser o seu nome real, ela voltou a ser a Story, ela voltou todas aquelas lembranças. E é por isso que ela tem aquele jeito nessa terceira temporada de uma pessoa desacreditada, porque não tem mais por que ela ser daquele jeito tão carinhosa. Você pode perguntar, então é somente isso? A grande verdade, a grande mistério sobre a Story é somente que ela é filha bastarda do rei? Para quem lê o mangá sabe que tem um pouco mais sobre isso. Então, mas por enquanto vamos revelar apenas isso, que ela é uma filha ilegítima. E o Rod Reis encontra ela, fala com ela mais um pouco nesse episódio, como ele havia encontrado ela no final do segundo episódio, e fala que agora vai mudar as coisas, que ela é muito importante, ela é a salvadora da humanidade, porque ela tem sangue real. Isso quer dizer alguma coisa? Será que realmente há um mistério a mais sobre a história? Nós sabemos que a família Reis é a verdadeira família real da muralha, tem muitos mistérios ainda. E depois nós cortamos para o Envy, que é o capitão da tropa de exploração. Nós vemos ele falando com o capitão Pisces, que é o capitão da tropa real, e fala com ele um pouco sobre a sua infância. Então nós descobrimos que aquele professor que os dois policiais reais haviam dito que haviam matado no episódio anterior, vocês podem lembrar, era o pai
do Irving. Há um flashback e ele conta que o pai dele havia uma teoria dizendo que depois que a muralha foi construída, que as pessoas entraram para dentro da muralha e ficaram a salvo, não havia muitas histórias. Ele falou que aqueles livros de história que eram entregues às crianças não tinham muitas consistências e mesmo assim havia alguma coisa que foi escondida. Então o Irving, como era uma criança muito curiosa, foi perguntar ao pai e o pai disse a ele que há uma grande possibilidade de alguém ter apagado a memória de todo o povo, talvez uma lavagem cerebral com toda a população de dentro das muralhas, fazendo com que eles haviam se esquecido de tudo que aconteceu antes de construírem as muralhas. Eu sei que essa é uma pegada muito diferente, parece muito fantasioso, mas é isso que o Irving acredita e faz um pouco de sentido. Só para complementar, uma parte que tem no mangá, não é spoiler, só no mangá só dá um pouco mais a dizer que a muralha foi construída há 107 anos atrás e foi dito que na correria para fugir dos titãs e se abrigar dentro da muralha, ninguém levou nenhum livro, não conseguiram pegar nenhum livro e levar para dentro das muralhas. Só que, como eu falei, só faz apenas 107 anos que as muralhas foram construídas. Então a primeira geração da muralha teria algumas histórias, algumas informações que poderiam ser passadas de geração em geração para que todo mundo soubesse o que aconteceu antes de construírem as muralhas. Só que isso não é dito. A história que é contada antes de construírem a muralha é muito inconsistente e é nisso que o pai do Irving, que era aquele professor, acreditava, que alguém havia apagado a memória de todo o povo dentro das muralhas. Mas nós vemos que o Irving, por ser uma criança muito curiosa e gostar de verbalizar, ele começou a contar para os seus amigos a teoria que o pai tinha. E infelizmente, alguns soldados reais acabaram escutando a conversa dele com os amigos e prenderam e mataram o pai dele. Nós vemos que ele até demonstra um certo sentimento de culpa, porque se ele não tivesse espalhado a teoria do pai dele, não tivesse contado para os amigos dele, o pai dele não havia morrido. E então depois disso, ele revela a informação que o Eren deu para Hange e que deu para ele, que é sobre a conversa da Ymir e o Bertolt. E nessa conversa eles acabam concluindo que o único jeito de você virar um titã racional, um titã que você consegue controlar e tem alguns poderes, assim como a Amy, o Bertolt, que é o titã colossal, é se você for um titã irracional, ou seja, um titã normal qualquer outro que simplesmente caça humanos que são meio lerdos, que ficam rodando a muralha. Se você for um titã irracional e você engolir uma pessoa que tem o poder de titã dentro dela. Assim como a Ymir fez, se vocês lembram da segunda temporada, a Ymir, ela era um titã irracional, ela ficou vagando pelas muralhas e ela devorou aquele amigo da Anne e do Bertolt, e depois que ela devorou aquele amigo deles dois, antes deles chegarem na muralha, ela conseguiu voltar a ser humana de novo e ela herdou os poderes dele. Então nós podemos concluir que o único jeito de você se tornar uma pessoa que pode se transformar em um titã, ou seja, um titã especial, é se você antes for transformado em um titã irracional e você engolir uma pessoa que tem o poder de titã. E se realmente esse for o único jeito de você virar um titã especial, como é que o Eren virou titã? Façam suas teorias aqui embaixo nos comentários, tá? E depois disso, ele fala com o Capitão Pieces que ele quer tirar o falso rei do trono e colocar a história no lugar dele, fazendo com que a história vire a rainha dentro das muralhas. Ele fala que quer fazer isso, mas de um jeito que não derrame sangue. Mas antes disso, como eu falei, eles têm que recuperar a história, já que ela está lá presa junto com o Eren e com o pai dela, o Rod Reis, que é o verdadeiro rei das muralhas. E eles têm que recuperar a história e o Eren, e antes mesmo que o Eren seja engolido. Como eles falaram, a família real talvez faça com que o Eren seja engolido para que tomem os poderes dele de titã. Então será que a família real tem um titã lá? Logo depois nós vemos que o Levi, junto com os outros, estão se aproximando do local onde a história e o Eren estão, só que eles estão sendo perseguidos pela polícia real. No preview do próximo episódio nós vemos que vai ter um certo enfrentamento entre eles e até mesmo o Armin vai entrar em ação. Bem galera, esse foi o meu review do terceiro episódio de Shingeki no Kyojin. Se você gostou, não esqueça de compartilhar ele e também de ver os outros reviews dos outros episódios. Bem galera, é isso.
Tchau. Que fazia parte da a Fazenda, o Rod Reis atrás. Nós temos que o Kenny já está esperando o Rod Reis e ele disse que ela poderia, que é a grande meu irmão é muito triste, pai, muito curandado. A bichinha lá só queria um abracinho de mamãe, dar um cheirinho e tal. Menina ali, aí a mãe tá lá monçada, que chega a menina vai voando, que nem uma desgraça. Quebra o nariz da pobre, é muito triste. Mas por isso que a pobre é complexada. Hoje em dia não fala mais com nada. A mãe era uma rapariga. O pai era um corno, velho, que coisou ela. Aí a melhor amiga dela foi-se embora. Isso aí traumatiza qualquer um, meu filho.